Puxa a oração, pastor. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome santo do Senhor Jesus Cristo, Pai. Vamos tudo por tuas mãos, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, porque não somos nada sem ti, Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, Senhor, venha nos dar conhecimento, sabedoria de acordo com a Tua palavra, Pai. Senhor maravilhoso, Deus do impossível, Pai querido, toma por Tuas mãos esse estudo, Senhor, e venha nos dirigir, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, a um conhecimento, Pai, um conhecimento da Tua palavra, da Tua verdade, em nome de Jesus, Pai. Nos ensina, Senhor, e nos capacita, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, vamos lá, vamos escutar a musiquinha, vamos? Quem não tem o papel, vem aqui no índice da Bíblia. Vem no índice da Bíblia ali. Bom, Zé, o irmão não quer sentar do lado do pastor Alexandre ali? Que benção, né? Não, na hora que o pastor mandou a mensagem para mim, eu falei, nossa, hoje o pastor chega cedo. Na hora que o pastor mandou a mensagem para mim, eu falei, hoje o pastor chega cedo. Vamos lá, gente? Vamos aprender a Bíblia. Bom, vamos continuar. Abre a Bíblia lá onde a gente paramos. Neemias. Dá uma olhada no exemplo de Neemias. Então a gente está sobre os exemplos positivos de oração, né? Pegaram aí da sua Bíblia?
Pastor, quer ler, pastor, para nós? Do 4 ao 9, pastor. Sucedeu por muitas palavras, atendendo, porém, lamentei, por alguns benefícios de João e orando perante o Deus do céu. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os ouvidos aos teus olhos, abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, faço uma confissão pelos pecados dos seus filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos, que todos nós cometemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos, nem ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: Vos transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vos perdereis a mim, e guardareis seus mandamentos e os fareis. Então, ainda que vos respeitarem, esteja no campo do céu, e lá vos ajudarei e vos trarei no lugar que tenho escolhido, para vos fazer habitar no meu nome. Amém. Então a gente aprende uma coisa com Elias, que ele era um homem que tinha um conhecimento culto de Deus. Ele chama Deus de grande. Não há nada maior que Deus. A Bíblia diz que os céus é o trono de Deus e a terra é o escabelo dos seus pés. Então, se a gente começar a analisar as escrituras ali, ele fala que Deus é terrível. Quem falou que Deus é terrível? O pastor acabou de ler. Neemias. Eu falei? Não. Mas então ele falou que Deus era grande e terrível. Ele conhecia o caráter de Deus, né? Então ele conhecia o caráter de Deus, ele conhecia o coração de Deus, que ele falou assim, que Deus que guarda toda a benignidade, o conserto e a benignidade. Então, se o povo se consertar com Deus, Deus é bom para com o povo. O povo dizia de Deus, Deus os abandona. E ele ainda fala aqui no finalzinho, no versículo 8, fala: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredistes, e eu vos espalharei entre os povos. Então ele quer dizer o quê? Que Deus tinha falado isso a Moisés. Ele era um homem culto que lia as leis mosaicas. Ele lia e guardava as leis. Então, quando ele falou isso, ele sabia bem que estava colocando Deus entre a sua própria palavra. E isso é honroso para Deus. Você orar e conhecer a palavra de Deus. Saber como que Deus trata. Deus, vamos supor, uma enfermidade, quando a oração é voltada à enfermidade própria. Quando você ora, você fala: Deus, Ezequias, né, que Deus acrescentou mais 15 anos. Deus, tu, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Aí fala: Deus, tu acrescentaste mais 15 anos a Ezequias, Senhor. Peço-te agora, Senhor, se foi agradável aos teus olhos, acrescenta-te também a mim. Então, quando você sabe a atitude que Deus tomou no passado, você impõe em Deus dentro da palavra dele, fala: aquela pessoa é culta, aquela pessoa me conhece, sabe que eu sou misericordioso, sabe que eu sou bom, mas ele também sabe que foi eu que, se está nesse estado, foi eu que permiti. Vamos continuando lá para a gente ver se termina hoje. Vamos para Mateus de capítulo 23. Mateus capítulo 23. Então é bom sempre quando a gente for orar, colocar Deus sobre as próprias palavras. Independente da situação, não há nada, não há uma situação do ser humano que escape, que fuja do que a Bíblia possa cobrir. Mateus 23,
Bom, Jesus, passa a folha para o irmão assinalar. O jovem também. 23. Então, a gente analisar, o principal passo aí, então, é ter o conhecimento de Deus e buscar a sabedoria diante da palavra do Senhor. A gente vai ler em Mateus 23, aqui no versículo... A irmã assinou? Pode assinar aqui também, está presente aí. Pode pôr. Tá. Pode pôr aí, está presente aí, já se torna aluna, né? Da Flora. Não pega. Não pega? Tenta com essa aqui. Essa aqui estava perdendo até agora. Acho que é por causa da mesa. Então, vamos lá, Mateus 23, vamos lá no versículo de número 34. Vamos ler, vamos dar uma analisada em cima desse, comparando junto com Neemias. Ó, portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e outros perseguireis de cidade em cidade. Vou ler o 35 também. Para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas vão de vir sobre esta geração. Então, aí a gente analisa, né? Se a gente analisar as escrituras daqui com os profetas passados, e a gente está vigilante, o que a gente vai analisar? Entendeu? O que quer dizer entre a sinagoga? Para que Cristo entrava entre a sinagoga? Para fazer as suas orações e ensinamentos, para dar instruções. Então, quer dizer, uns matariam e outros sofreriam perseguições. Então, Cristo já alertou a nós. E o que a gente tem que fazer? Tendo conhecimento, falou a nós, temos que estar vigilante e preparado já para isso. E como que nos preparamos? Em oração e no conhecimento da palavra de Deus. Então, um exemplo de oração positiva aí, como de Neemias, que se humilhou, o nosso exemplo de oração para ser positivo é estar se revestindo, se preparando para isso. Porque ele fala como os profetas antigos, como os profetas passados. Então o sangue de justo cairá sobre quem? Sobre aqueles que perseguem aqueles que estão buscando justiça de Deus. Aí vamos continuar ali, vamos já pular para o Êxodo 17. Êxodo 17. Antes de Gênesis.
Êxodo 17. Êxodo 17. Segundo livro da Bíblia. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 17. A partir do versículo 8 ali. Gente, agora vamos prestar atenção no que vai ensinar essa palavra aqui, que isso daqui é muito interessante pelo ministério. A nossa briga é contra principados e potestades. Agora, analisa o poder de levantar a mão e abaixar a mão sobre interceder sobre o povo. Vamos ler, analisa bastante. Em Êxodo 17, a partir do versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. O que Moisés aqui, parando no versículo 9, Moisés disse a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Escolher, não era qualquer pessoa, não era qualquer um, escolhe-nos. Escolhe pessoas que sejam capacitadas em fazer isso. Versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Pelejando contra Amaleque, Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. Olha que mistério tremendo. Olha que mistério forte aí. Aí a gente entra sobre a intercessão. Moisés intercedendo pelo povo. Enquanto Moisés ficava com a mão erguida, o povo de Israel vencia. A mão de Moisés cansava, ele começava a baixar. E qual que foi a atitude deles? Não foi sustentar a mão de Moisés no alto. Porque ele sabia que se sustentasse a mão de Moisés no alto, o braço deles também iriam cansar. O que eles fez? Cataram uma pedra, falou para Moisés: sente-se aí, Moisés. E eles sustentaram a mão de Moisés assim, com o braço baixo, um de um lado e outro do outro, como uma escora. E Moisés escorou os braços dele assim, entendeu? E aí você olha, você começa a analisar. Tinha Moisés, que era o profeta, intercedendo pelo povo. E se você olhar, aqueles dois estavam como? Dois intercessores por Moisés. Havia outras pessoas intercedendo por Moisés, um de cada lado. Entendeu? Então quer dizer, Moisés não intercedeu sozinho. Prevalecia.
coisa, é tremendo isso daí. Então, se a gente pôr isso daqui numa batalha espiritual hoje, enquanto você está com o coração voltado a Deus, enquanto você está com a oração firme, com a mão levantada, intercedendo a Deus pelo povo, o Espírito Santo de Deus, os anjos do Senhor prevalecem. Quando você esmurece um pouquinho dentro da igreja e você baixa a sua guarda, seu pensamento muda de lugar, o espírito maligno prevalece. Traz essa situação para a vida espiritual. Então, o que acontece? A gente tem que estar atento. Quem que está com a mão levantada? Quem que está orando? Quem que está preparando? Quem que está intercedendo? Escolhe. Escolhe. Ontem, se a gente for analisar, entendeu? Eu não perguntei porque não vem ao caso. Mas pergunta se intercederam e oraram antes de pegar a pista. Eles oraram aqui. Na hora que vai pegar a pista, eu tenho o costume de entrar dentro do carro. Na hora que eu entro na pista, já intercedo e oro. Eu já intercedo e oro para que Deus guarda. Mas isso daí também não vê o caso. Às vezes Deus livrou algo lá na frente que nós não vemos, né? Porque se chega na serra daquela velocidade, só Deus na causa, né? Então vamos analisar aqui. Se a gente analisar bem, a gente vê que Moisés intercedendo pelo povo, ele tinha que ficar com as mãos levantadas. Mas ele não ficou por pouco tempo. Ele ficou até o sol se pôr. A batalha, isso quer dizer que a batalha começou de manhã. O povo ficou o dia inteiro. Ficou um de cada lado de Moisés o dia inteiro. Eu acredito ainda que nas épocas antigas de Moisés os dias eram mais compridos. Acontecia tanta coisa num dia só. Então, se a gente analisar o quê? A gente tem que estar intercedendo constantemente pelo anjo da igreja, tem que estar orando com o coração voltado pela presidência da igreja, administração da igreja, pela liderança da igreja. Moisés era um líder. E quem estava intercedendo por Moisés eram os liderados de Moisés. Não é só Moisés intercedendo pelos seus liderados. Né? Então, se a gente analisar bem, a gente tem que levar isso em conta, sim, que a importância da mão ficar levantada é grande. Entendeu? Dói o braço, dói, entendeu? A batalha espiritual tem que ser repreendida, entendeu? Se está vindo certo é porque tem agir do maligno, entendeu? Nenhum momento Deus fala, Jesus Cristo ele falou, no mundo tereis aflições. Se nós servir a Cristo e for fácil demais, então não estamos servindo a Cristo. Não vai ser fácil, não é só bênção, né? Deu para entender bem a importância aqui no livro onde fala no livro de Êxodo, falando sobre Moisés, a importância de estar com a mão levantada intercedendo. Nos dias de hoje, eu já olho que mais importante do que estar com a mão levantada é a consciência estar ligada a Deus. Porque existem pessoas que andam com a mão levantada, a igreja toda dispersas. Então é complicado, sabe? Entrar nesse detalhe. Então, se a gente analisar o pensamento voltado a Deus, uma oração sincera com Deus, Deus sonda os corações e intenções dos corações. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, de capítulo de número 12. Isso. Atos 12.
Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Olha, pastor. Depois tem 10 minutos para vocês conversar. Ó. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, versículo 15. Pastor, olha a importância da oração na igreja aí. Essa daí eu vou deixar até o pastor ler, né? A importância do círculo de oração na igreja. Para deixar até o pastor ler para a gente. 12, versículo 5. 5. Eu falei 15? Não, é 5. Apaga o 1 da frente aí, deixa o 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja mantinha a oração. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que quer dizer contínua oração? É uma oração sem interrupção. Contínua oração. Círculo de oração tem que ser contínua na oração. É círculo de oração, não é círculo de palavra, não é círculo de louvor, né? É círculo de oração. Entendeu? Como eu queria que tivesse alguns líderes do círculo de oração aqui hoje. Entendeu? Porque círculo de oração, se está falando que é de oração, é oração. Se é de louvor, é de louvor. Se é de palavra, é palavra. Entendeu? A palavra é chamada de culto. Palavra. O que serve o culto? Eles se encontravam na sinagoga para persuadir sobre a palavra e ser convicto naquilo que falava, pregando a palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Assim nos ensina Paulo também no livro de Atos dos Apóstolos. Então, já tem os cultos, nem tanto que Paulo, na época, depois de Cristo, que depois que Paulo se converteu tudo, ele se encontrava aos sábados. Por quê? Eles ainda acreditavam na lei judaica que guardavam o sábado para meditarem sobre a palavra de Deus. E até Paulo convencê-los a dizer que não era só nos sábados, foi difícil. Então Paulo se encontrava aos sábados. E todos os sábados estava Paulo no templo. A Bíblia sempre cita isso. Então era para convencê-los que Cristo era o Messias. Então se aqui está falando sobre a igreja fazer contínua oração, o foco é a oração. Mas ela fala que está fazendo contínua oração por quê? Pedro. Então ela tinha um alvo. A igreja se reunia, ela tinha um alvo a fazer contínua oração. Você quer ver o mistério? A gente arruma alvo. A pessoa tem 1 hora de joelho, mas não tem para quem orar 1 hora de joelho. Não, como que não tem? Eu tenho um caderninho de oração ali, tem mais ou menos uns 100 nomes. Se dividir a 10 nomes para cada um aqui, se tiver 10 pessoas. Eles vão lendo, lê os 10 nomes, vai lendo, passa para um, lê, passa para outro, lê, passa para outro. Entendeu? Então tem que ter um alvo a oração. Mas o alvo principal do ciclo de oração é orar pelo ministério. É a coluna e firmeza da verdade, segundo a palavra de Deus, é a igreja. É a coluna e a firmeza da verdade. Então a oração do ciclo de oração tem que ser para o ministério, para a igreja, para a liderança, para a sabedoria dos membros. Os membros do corpo de Cristo. Para o entendimento, para a cura, para o milagre. Para manifestar a maravilha de Deus. Né? Então a oração tem que ser essa. Esse é o alvo que tem que ser feito no ciclo de oração da igreja. Vamos lá em Romanos 15. Confundi com Romanos aquela hora, tá vendo? Romanos 15. Romanos 15. Agora é 15, versículo 30.
Olha que interessante. Essa palavra ela completa certinho, encaixa certo com a palavra de Atos. Se a gente analisar bem. Romanos 15:30, olha o que ela diz. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo amor do Espírito, que combateis comigo nas vossas orações, por mim a Deus. Romanos 15:30. Olha só, aqui fizeram contínua oração, em Atos 12:5, fizeram contínua oração a Pedro. E aqui Paulo pede a oração para os romanos cristãos. Paulo pede para ele: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, Espírito com letra maiúscula, que quer dizer o Espírito Santo de Deus, que combateis comigo nas vossas orações, por mim a Deus. Ele está pedindo súplica por ele. Está pedindo para que o povo ore por ele. Para que o povo interceda por ele. Súplica. Alguém sabe me dizer o que quer dizer a palavra súplica? Súplica. É igual gemido. Súplica é que sinta dor pela outra pessoa. Se você ora por uma pessoa que está enferma, e você ora com súplica, você se põe no lugar daquela pessoa, você se sente como se estivesse no lugar dela. Você suplica a Deus tremendamente para que aquela pessoa seja curada. É uma súplica. Essa é a oração que tem que ser feita. Se todos os membros do ministério combatessem dessa maneira, entendeu? Orando por aquele que se levanta contra, fazendo bem aquele que faz mal, né? Paulo ele diz uma palavra à igreja de Coríntios. Aquela palavra eu guardei bem no meu coração. Falou assim, olha só como que Paulo foi ousado. Ele falou assim, ó, escreva essas coisas, Coríntios, que ainda que vós me amando menos, eu prossigo amando vós cada vez mais, porque se pela verdade que te digo, me amardes menos ainda, assim te digo, que da verdade eu não deixarei de dizê-las, por amor a vós. Olha o que Paulo disse. Olha que palavra tremenda. Eu disse aqui na minha tradução própria. Por quê? Para ficar mais fácil de entender. Que Paulo ele intercedia pela igreja de Coríntios. E a igreja de Coríntios, quando Paulo escreveu uma carta para a igreja de Coríntios, era só pancada. Conserto. Né? Mas Paulo dizia a verdade diante de Deus. E a igreja, por ele dizer a verdade diante de Deus, a igreja se levantava contra Paulo. Não aceitava Paulo de bom senso lá na igreja. Então o que acontecia? Ele se levantava contra Paulo, mas Paulo falava para eles, olha, vocês me amando menos ainda, por eu dizer a verdade, eu te amo mais ainda. Eu te amo mais ainda. Então é assim que a gente tem que combater essas coisas, essas adversidades, né? E não combater mal por mal. Vocês viram só como que completa bem isso daqui? Vocês podem analisar que lá a igreja orou, fez contínua oração para Pedro, sem Pedro pedir. E Pedro foi libertado. Isso, e Pedro foi libertado da cadeia. E aqui Paulo já não. Paulo, normalmente quando Paulo escrevia uma carta, normalmente ele estava preso. Sempre quando ele escrevia a carta, ele estava preso. Romanos, eu não sei se ele estava preso ou não, mas eu acredito que estava preso também. Então, quando ele escrevia a carta aqui, ele pediu para que o povo orasse por ele. Então, é justo orar para um pastor, é justo orar para uma liderança? Lógico que é. Entendeu? E a liderança, eu acredito que a liderança ela tem que pedir, tem que clamar a igreja e fazer oração por elas.
É difícil você ir numa Assembleia de Deus, em algumas outras igrejas, e o pastor não pegar o microfone e falar no encerramento do culto, falar assim: peço a todos vocês que lembram de mim em vossas orações. É difícil, é raro. Então, continuando ali, vamos lá em 1 Pedro de capítulo de número 4. 1 Pedrinho. 1 Pedro, capítulo número 4. Versículo de número 7. 1 Pedro 4, versículo de número 7. Nós estamos analisando as orações positivas. Vocês viram quanto a oração positiva? Pedir oração para você, orar pelo próximo, as mãos intercedendo sobre o ministério. Como que as nossas orações é atendida. 1 Pedro 4, 7. E diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração. Vamos ler o 8 também, que é interessante. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidões de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Então, a gente analisando aí, fala para a gente ser vigilante em oração. Está revestido em oração, preparando em oração. Gente, se a gente analisar a nossa circunstância de vida, eu sempre falo isso, quem aqui nos dias que mais cometeu pecado, mais orou? A Bíblia nos ensina que o nosso pecado nos afasta de Deus. E quando pecamos, na nossa carne não vem desejo de orar. Não vem desejo nenhum de estar na presença de Deus. Não vem, a gente às vezes sente vergonha de nós mesmos e tentamos esconder a nossa face de Deus. Somos que nem Adão. Adão pecou, o que ele fez? Escutou a voz de Deus e escondeu. Não sentimos vontade nem de vir para a igreja quando pecamos. Mas ele fala aqui, sede sóbrios, vigiai em oração. Por que isso? Porque na verdade, Paulo ele disse um negócio bem interessante também. Ele fala, sou sujeito às mesmas paixões. Paulo ele era sujeito aos mesmos pecados que nós. Pedro negou Jesus Cristo 3 vezes. Judas trocou Cristo por 30 moedas de prata. Mas Pedro trocou Cristo por 3 mentiras. Negando 3 vezes. Quem deu menos valor a Cristo? Pedro. Se for ver. Mas Pedro, na hora que o galo cantou, o que aconteceu? Chorou. Chorou, se humilhou diante de Cristo. Lembrou das Escrituras. Me lembrou do que Cristo tinha falado. Exatamente. Então, tem que haver arrependimento. Quando peca, haja arrependimento. Não quer dizer que nós cristãos não iremos pecar mais, mas quer dizer que nós não nos esforçaremos para não praticar mais os pecados. Primeira Pedro 4,7, onde está escrito aí. Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, Primeira Pedro 4,7.
Então, se a gente analisar, a gente tem que ver o quê? Arrependimento, vigiar em oração. Como que a gente vai conseguir vencer? Como que as nossas orações vão ser atendidas se nós não formos vigilantes? Né? Temos que estar vigilantes em oração. Vamos lá para Apocalipse de capítulo de número 5, versículo 8. Apocalipse de número 5, versículo 8. Deixa as nossas Bíblias abertas e vamos tomar uma água. Apocalipse 5, 8. A gente está num saldo de R$108 de ofertas. E eu acho que tem 2 pessoas só que pagou o livrinho. O livrinho que vai vir, vai ser um livrinho desse daqui, vai ser para março. Então foi eu e a Nancy que pagamos até agora. E é R$5 cada livrinho. Porque terminando esse estudo aqui, a gente vai dar uma lida, estudada sobre esse aqui, Seitas e Heresias. Até a chegada desse livrinho, que vai vir em março. E aí a gente vai começar a estudar tudo em cima de livro. Todos os meses a gente vai comprar livro. E o saldo da oferta vai ser feito, sorteações de brinde, essas coisas. Amém? Então, a Luciana já prometeu o bolo, já acabou de falar aí. Né? Bom, gente, vamos continuar lá para ver se a gente termina essa etapa hoje. Para a gente já começar, no mínimo, para ler isso daqui, Seitas e Heresias, na próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre seitas e heresias, aquilo que é contra a verdade bíblica, né? Religiões, essas outras coisas, entra várias religiões, entra Testemunha de Jeová, entra outras religiões aí que são consideradas dentro da palavra de Deus seitas e heresias. Espiritismo, tem bastante coisa sobre espiritismo. Não, esse daqui, ó, tá sendo desse trimestre. São por trimestre. Então esse daqui tá fazendo lá na Assembleia de Deus do Belém, mas tem que terminar esse trimestre, vai até março. Aí a partir de março, de abril para frente, no finalzinho de março chega o livrinho e de abril para frente a gente já vai com esse livrinho para frente. Amém? E daí eu tenho que fazer o pedido até no começo de abril. Esses livrinhos. O próximo livrinho não é o desse. Esse daí desse. No próximo trimestre a gente já vai com os livrinhos. Cada um com seu livrinho e a gente vai acompanhando. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos continuar. Eu pedi para abrir em Apocalipse 5:8. Vamos lá. 5:8. Diz assim a palavra do Senhor. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos... Olha que interessante. Ele está falando... Meu Deus! Vamos lá. Então ele falou aqui, que os 24, ele fala sobre os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo. Os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro. Quem são os 24 anciões?
Os 24 anciões que subiram com Cristo, eu conheço 2 deles que a Bíblia cita, e Elias. 2 citados no Novo Testamento. São os anciões que subiram diante de Cristo, subiram aos céus, que já estão aos céus. Entendeu? São os 24 anciões, são os 24 talvez profetas, pode ser Samuel, Isaías, entendeu? Moisés e Elias, eu sei que faz parte desses 24, porque eles aparecem diante de Cristo no Monte Sinai. É Enoque. Enoque também, que Enoque foi transladado. Entendeu? Então, a gente começar a analisar, a gente consegue achar os 24 anciões. Mas, porém, não é esse o nosso foco. Então, o que eles fizeram? Os profetas se dobraram diante do Cordeiro, se dobraram diante de Cristo. Eles se humilharam, mesmo nos céus, eles se humilharam diante de Cristo. Né? Então, eles se viram como nada diante de Cristo. Então, assim devemos ser nós na terra. Devemos nos ver como nada diante de Cristo, diante do Cordeiro. Vamos ver? Prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheia de incenso. O que quer dizer que os 24 anciões, eles tendo todos salvas de ouro, cheia de incenso? Isso quer dizer que eles estando cheio de santidade, puro. Quer dizer que mesmo os 24 anciões estando puro e limpo, santo, eles se prostraram diante de Deus. Imagina nós, pecadores, que estamos aqui. Que são as orações de santos. Olha que interessante. Que são as orações dos santos. O que quer dizer isso? As orações recebidas. As orações chegadas a Deus. Sendo santificado diante de Deus. Cheio de palavras agradáveis a Deus. Então, Deus... Aqui a gente analisa que os 24 anciões se humilharam diante deles. Então nós também devemos ser assim, para que possamos ter a oração atendida, a oração reta, a oração recebida. Ou seja, para que entre e encaixe no exemplo de orações positivas. Né? Então ali a gente vai ver um outro exemplo lá em Mateus 6. Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, do versículo 9 ao 13. Para quem já conhece, né, a oração matinal, ou seja, a oração do Pai Nosso. A gente vai ver aqui como que Cristo ensina os seus discípulos a orarem. Cristo começa falando assim no versículo 9, Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu. Então, se a gente analisar, Cristo não estava dizendo para eles: ore o Pai Nosso, ora do jeito que eu vou falar para vocês. Não. Cristo estava dizendo para eles de outra maneira. Cristo estava dizendo assim: olha, quando vocês for orar, vocês oram assim: Pai Nosso. Primeiro, vocês reconheçam Deus como Pai, Criador, Pai Nosso. Depois,
Vocês identificam que Deus está nos céus. O Senhor é o Deus, o Pai nosso, mas o Senhor está nos céus. Santificado seja o teu nome. Seu nome é santo, Senhor. Até o seu nome é santo. Há tanta santidade em ti que até o seu nome é santo. Olha o que Cristo estava querendo passar para os discípulos. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Olha só, venha o teu reino. Traga a nós, Senhor, o teu reino. Seu reino é bom, seu reino é suave, seu reino há benevolência. No seu reino não há maldade. Venha a nós o teu reino, Senhor. Venha a nós a tua bondade, a tua misericórdia. O reino de Deus é amor. É Cristo. Este é o reino de Deus. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no... Olha isso que ele falou. Para reconhecer, para que nós possamos reconhecer que não é a nossa vontade que tem que ser feita. Não é a minha vontade, não é a sua vontade. Que seja feita a vontade de Deus. Seja feito aquilo que Deus quer. Oramos por uma pessoa, Senhor, cura ela, Senhor, todavia. Intercedemos e oramos, isso é agradável a Deus? É agradável a Deus. Mas por todavia, seja feita a tua vontade, Senhor. Se Deus não quiser nos curar. Eu conheci um pastor, estava pelo Face, ele é lá, se não me engano, de Minas Gerais. Arrancou as duas pernas, tumor. Arrancou as duas pernas. Tinha arrancado uma, arrancou as duas pernas já no início, e a inflamação voltou, ele teve que arrancar. Ficou só o toco da perna aqui. Sabe o que ele fazia no hospital? Louvava a Deus. Louvava a Deus. Ele falava, Senhor, o Senhor é benigno. Uma missionária, ela é de São Paulo, ela que indicou para mim. Vamos ver se eu consigo trazer ela um dia para pregar aqui. Ela não cobra nada, cobra só a viagem, mas a viagem dela vai dar uns R$200. Mas essa missionária, ela é tremenda. Ela começou a falar, postar as coisas no Face desse pastor. Eu falei, você conhece esse pastor? Eu conheço. Então é mais ou menos por aí. Se Deus não quiser nos curar, amém. Ele é Deus onipotente. A gente estamos aqui lutando pela nossa salvação. Estamos aqui buscando pela nossa salvação e daqueles que estão aqui. Então, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Mas que Deus nos conceda a salvação, que essa é a maior promessa dele. A salvação da nossa alma, aonde iremos passar a eternidade. Talvez, vamos dizer, se Deus cura o pé daquele pastor, a perna dele, vai saber onde ele estava pondo os pés. Deus fala, se eu tiver as duas pernas, você vai pôr os pés onde não deve, onde não me agrada. Melhor que você entre no reino sem suas duas pernas, do que perda a salvação. Né? Vamos lá. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Olha só, Satanás tentou impor outra vontade, mas prevaleceu a vontade de Deus nos céus. E também vai prevalecer a vontade de Deus na terra. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Olha aqui, está falando que Deus nos sustenta, que Deus nos alimenta, para nós reconhecermos que Deus, Ele é Deus sobre todas as coisas. Que independente da nossa situação financeira, da nossa situação de saúde, da nossa situação de trabalho, da nossa situação de convívio, Deus nos sustenta. É Ele quem nos dá o pão de cada dia. Será que temos agradecido a Deus por cada alimento de cada dia, por cada respirar de cada dia? Perdoa as nossas dívidas. Em algumas traduções está, perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
Então analisa bem, perdoa os nossos pecados. Nós somos pecadores, desde o ventre de nossos pais somos pecadores. Então Deus, perdoa-nos, porque nós também trataremos de perdoar aqueles que nos fazem mal, que nos perseguem. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder e a glória para todos sempre. Olha, mas não nos induza à tentação, para Deus nos livrar, para Deus nos afastar, Deus nos dá força, para que Deus não deixe a gente cair na tentação, porque ela vem. Mas livra-nos do mal. Olha, só Deus pode nos livrar do mal. Não existe outro ser humano, outra pessoa. Não existe um outro ser qualquer que pode nos livrar do mal. Só Deus. Reconheça que só Deus pode nos livrar do mal. Porque teu é o reino. Olha, tudo quanto é parte. Pode ver que reino está com letra maiúscula. Teu é o reino dos céus. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para todos sempre. A Ele só é a adoração para todos sempre. Amém. Assim seja. Então que seja feito. Então quando Cristo estava ensinando os apóstolos essa oração, para que a nossa oração seja atendida a Deus, seja uma oração positiva, seja uma intercessão positiva, primeiro nós temos que reconhecer o que Cristo quis dizer sobre a oração do Pai Nosso. Para que nós viemos seguir os passos, não dizer a oração repetitiva como uma liturgia católica. A oração da liturgia católica, eles catam papel, já tem o papel anuário, eles sabem o que eles vão fazer na igreja todo, o ano inteiro. Eles sabem o que eles vão falar. Tem lá um diário anuário, e eles catam lá. E na hora da oração do Pai Nosso, está escrito lá, oração do Pai Nosso. E aí a igreja toda cata aquele papel e lê como uma forma rotineira. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. É um programa de computador, programado para todo dia, naquela hora, estar fazendo esse tipo de coisa. Entendeu? Então, Deus atende isso? Não. Por quê? Vamos ler um pouquinho ali no versículo 7 do capítulo de número 6 de Mateus. Ó. E orando, Mateus, versículo 7 do mesmo capítulo. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. O que isso quer dizer? Isso não quer dizer aquele termo. Quer dizer uma oração contínua nas mesmas palavras, olhando assim e lendo o Pai Nosso de forma litúrgica. Isso é repetitivo. Isso é repetitivo. Isso daí é como fazem, como já faziam já naquele tempo os gentios. Né? Então quer dizer o quê? Que se a gente orar o Pai Nosso de forma litúrgica, não é atendida as nossas orações, porque não é de forma litúrgica. O Pai Nosso ela tem que ser orado de modo de reconhecimento e discernimento no que o Pai Nosso quer dizer. Entendeu? E não uma forma litúrgica igual usam. Como eu vim do catolicismo, eu sei que usa assim. Entendeu? E não vai parar tão cedo. Vamos lá no... Vamos em Tiago, capítulo de número 1. Só para completar o que diz sobre orando em vãs repetições. Tiago, capítulo 1. Antes de 1 João. 1 Pedro. Antes de 1 Pedro.
Tiago, capítulo de número 1. Versículos 5 e 6. Diz assim: Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos da fé e herdeiros do reino com letra maiúscula, que prometeu aos que amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Espera aí. Tiago. Espera aí, eu abri no 2 aqui. Tiago 1,5. Tá. É verdade. Eu abri no 2,5. Vamos lá, Tiago 1,5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e se-lhe é dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Olha que interessante. Quando você vai pedir algo a Deus, principalmente sabedoria e conhecimento da palavra de Deus, Deus fala o quê? Pede. Deus não lança em rosto. O que quer dizer que Deus não lança em rosto? Deus não escolhe pessoas para lançar sabedoria. Deus não faz acepção de pessoas. Se você pedir com fé, Deus não vai olhar para o seu rosto que é mais bonitinho e lançar só nos mais bonitinhos, não. Nos rostinhos mais lisinhos, não. Deus vai lançar a todos que pedem, não duvidando. Porque o que duvida é como a onda. O que duvida da sabedoria de Deus é como a onda do mar. É levado de um vento para outro. Tem pessoas que duvidam que Deus existe. Você vê, ela anda para lá e para cá, mas não dá fruto, não tem fruto. O vento leva para lá e para cá. E você fala da sabedoria de Deus, mesmo assim não dá fruto. Então aqui fala sobre pedir a Deus, peça, orem, busquem sabedoria de Deus, não duvidando. Vamos continuar ali, em 1 João 5,14. 1 João 5,14. 1 João capítulo 5, versículo 14. Falta mais 2 partidos para acabar, pastor. Eu já termino, já. 5,14. Olha que exemplo, gente. Vamos prestar bem atenção nessa parte também. É um exemplo de oração atendida por Deus. 1 João 5,14. O título é assim: a eficácia da oração. Olha como que é o título. É forte o título. Então vamos lá. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, nos ouve. Olha para você ver. Se pedimos alguma coisa a Deus, segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Segundo a vontade. Então vamos pedir as coisas segundo a vontade de Deus. Se não tiver a vontade de Deus, não vai acontecer.
Eu vi meu pecado, mas não é uma parte do pecado. Daí eu lembrei de orar para Deus, eu quero confessar uma palavra. Daí eu saí mais cedo e encontrei algo que eu não falei, eu lembrei. Eu falei no Mistério. Entendeu? Não existe, gente, não existe nada que aconteça na sua vida, na vida do ser humano, que não esteja um respaldo bíblico. Não existe. Não existe acaso, não existe. As pessoas chamam algo acontecido lá fora de coincidência. Né? Eu acho que é esse o termo que usa, coincidência, aconteceu isso por acaso. Mas diante da Bíblia, não existe por acaso, não existe coincidência. É Deus. É Deus, é o Espírito Santo de Deus. Então, continuando aqui, ó, para você ver, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouves em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Se sabemos que Ele nos ouve tudo que nós pede, alcançamos as petições que nós faremos a Ele. Que as nossas petições estejam segundo a vontade de Deus. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àquele que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Olha para você ver, há pecado que é para a morte. E Cristo, e João, instruído pelo Espírito Santo de Deus, diz aqui que para pecado, para a morte, digo para vocês que para este não ora. Pecado para a morte não tem arrependimento. É pecado contra o Espírito. Peca contra Deus, peca contra Cristo, mas não peca contra o Espírito Santo de Deus. Aquele que duvida do Espírito Santo de Deus é pecado para a morte. Já vou falar já. Tá? O pecado contra o Espírito Santo de Deus, hoje no Novo Testamento, ela está no livro de Atos dos Apóstolos. Eu já vou passar já. Deixa eu só fechar mais esse versículo, antes que dá horário. Aí já vou falar para vocês qual que é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Está bem declarado na Bíblia o pecado contra o Espírito Santo de Deus. E isso tem muito aqui dentro. Eu temo isso. Mas existe um parágrafo que tá, vamos dizer, existe um termo bíblico que ainda está guardando essas pessoas ainda. Porque esse termo bíblico chama errais por não conhecer as Escrituras. Então tem pessoas pecando contra o Espírito, mas não sabem que estão pecando contra o Espírito. Entendeu? Por isso que Deus está dando essa misericórdia aí. Mas um dia nós vamos falar isso daí no microfone, aí não vai ter mais chance não. Então vamos lá. Abre as nossas Bíblias em Tiago, de capítulo de número 5. Não, isso daí eu vou responder depois. Tiago, de capítulo de número 5. Tiago, de capítulo de número 5, versículo 13. Vamos lá. Bom, eu vou lendo aqui. 5:13. Gente, tá tão fácil o pecado do Espírito Santo de Deus. Tá? É bíblico. Não tem coisa. Vamos lá. Ó.
Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. 5,13, Tiago 5,13. Agora já está lá no 15. Agora nós vamos entrar no versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Vamos parar até aí. Aqui a gente aprende o quê? Gente, a oração pelos doentes, pelos enfermos. Deus está mostrando uma fé, está comparando a nossa fé com a de Elias. Tiago está falando aqui, instruindo nós, orem como Elias. Orem como Elias. Senhor, segundo a tua palavra, não haverá chuva sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. E se eu não me engano, naquela época era a época de Acabe e Jezabel. Aquele homem ficou doido. Sacrificava Baal e nada de chuva. Pensa num homem bravo, sem chuva. A gente ficou 20 dias, já estava blasfemando. Imagina 3 anos. Só sol, aquele sol que você via vibrar. Acabe ficou bravo. Daí Elias foi lá, orou de novo, choveu. Olha que simples. Né? Então ele está mostrando o quê? Comparando que o poder de Deus se manifesta nas nossas orações. Nas nossas orações. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem é justo tem oração atendida. No meu primeiro amor, eu fui o primeiro a me converter da minha família. Hoje eu tenho metade da minha família aqui dentro, falta a outra metade. Eu fui o primeiro daqui dessa cidade. Fui ou não fui, tia? Fui o primeiro. Gente, e a primeira vez que eu entrei dentro do ministério, eu achei tudo loucura. Foi ou não foi? As pessoas pulando aqui, falando, tá tudo doido esse povo aqui. Não vou entrar aqui não. Então, gente, para encerrar, cata esse versículo como base, esse finalzinho como base. Esse aqui é para encerrar o exemplo de orações positivas. Tem muito mais coisas, mas vamos encerrar por aqui. Se eu for catar tudo exemplo de orações positivas da Bíblia, muitas coisas. Então vamos completar o 19 e 20. Irmãos, se alguém de vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte e uma alma e cobrirá uma multidão de pecado. O que aqui está falando? Se alguém orando, intercedendo, suplicando por uma alma que se desviou do caminho de Deus e está no mundo, se alguém fazer isso por aquela alma e aquela alma voltar, gente, multidões de pecados. Olha, Cristo não falou um pecado será apagado. Multidões de pecados será apagado das nossas vidas, se alguém conseguir desviar aquele pecador do mau caminho e fazer voltar para a casa de Deus. Amém? Vamos encerrar por aqui. Vamos ler lá em Atos dos Apóstolos, de capítulo de número, não lembro. Acho que é de 6. Deixa eu ver. Não é 6 não, deve ser 9.
Atos dos Apóstolos, eu preciso achar onde é aqui, peraí. Abro em Atos dos Apóstolos que eu já estou achando aqui. Peraí que eu vou achar aqui o capítulo, irmão. Não me lembro de cabeça que faz tempinho que eu li isso, hein? Prisão, Barnabé. Por quê? Isso. Agora vamos ver o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, no versículo 32. Na hora que o pastor lê o tema, ele já vai lembrar. Olha o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Vamos ler. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém diziam que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia uma abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, trazia ao preço do que fora vendido, e depositava aos pés dos apóstolos. E repartia cada um segundo a necessidade, e cada um que tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre. Possuindo uma idade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do presta atenção, 5 capítulo número 1, presta atenção nisso. Mas um certo varão chamado Ananias, com Zafira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também a sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e reteve parte do preço da idade? Guardo-a. Não ficava para ti? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formastes esses desígnios em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. Um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então vamos lá, se a gente analisar essa leitura, o que é pecado contra o Espírito Santo de Deus? A mentira. Mas a mentira a quem? A um sacerdote de Deus. Quando uma pessoa mente para um sacerdote de Deus, uma pessoa que serve a Deus, Ananias teve a chance ali, ele teve a chance. Por que deixou Satanás em seu coração? Ananias poderia falar: Senhor, eu pequei contra Deus, eu pequei, vou lá buscar. Mas não, ele nem abriu a boca, ele continuou. Então, aí hoje, no tempo da graça, na verdade a gente analisa o que acontece. Aqui em Atos dos Apóstolos, aqui, se eu não me engano, ele estava falando sobre a província de... Acho que era... Eu não lembro que terra que era nessa passagem aqui, mas se eu não me engano era Éfeso. A igreja de Éfeso, eles tinham os costumes do quê? De dividir tudo que tem, de repartir.
Entendeu? Eles iam lá, tudo que ganhavam, tudo que tinha, eles davam à igreja, e a igreja distribuía para todos, não, para todos, contando com ele mesmo. A igualdade financeira era igual. Se eu ganhava 5 mil, o nosso evangelista Bruce ganha R$1.000, e eu vinha trazer a igreja 5 mil, e o Bruce trazia 1.000, era 6 mil reais. O que eles faziam? Entendeu? Eles dividiam. Entendeu? Tipo, se 6 mil reais, vamos dizer, o pastor, a gente trazia para o pastor ganhava mais 2 mil, dava 8 mil. O que ele fazia? Dividia o 8 mil entre os três. Não, vamos supor, se fosse só nós três, entre os três. Agora a igreja todas, elas traziam, um recebe 500, outro 600, outros 1.000. A igreja de 40 membros trazia todos dentro do templo e dava tudo distribuído igualmente para todos. Então todos tinham uma situação financeira igual. E aqui Ananias e Safira reteve parte. Porque Satanás encheu o seu coração, assim como encheu de Judas. O dinheiro, ganância, querer ter mais que os outros. Entendeu? Então ali eles tinham convívio de distribuir igualmente. Então aí no dízimo entra o quê? Se você faz um voto a Deus e não cumpre, é melhor que não faça. Se você faz um voto a Deus de dar o seu dízimo por amor ao ministério e à igreja de Deus, dê o dízimo por amor ao ministério e ao templo de Deus. Mas se você não faz esse voto, entendeu? Contribua com aquilo que Deus propõe no seu coração, segundo o que tem, não o que não tem, por amor ao ministério e não por força. Porque às vezes tem pessoa que vem dar o dízimo e fala: eu já dei o dízimo, minha parte está feita, Deus recebeu? Não. Porque não é por amor. Entendeu? O dízimo não é obrigado, a obrigação do dízimo hoje em dia já não é obrigado. Entendeu? Mas se você der, que dê por amor. Entendeu? Mas o dízimo continua sendo lei? Continua. É mandamento? É mandamento. Porque Deus fala: colocarei o meu mandamento em seu coração. O que Deus quis falar? Todos os mandamentos do Antigo Testamento, os 363 mandamentos do Antigo Testamento. Contrário. 613 mandamentos da lei. 613 mandamentos da lei do Antigo Testamento. Hoje tem que ser cumprido por amor. Nenhum mandamento mais é por obrigação. Mas todos têm que ser cumpridos. Mas por amor. Entendeu? Por amor. Se você cumprir um mandamento por amor e o outro não, então você está pecando. Entendeu? Amém? Deu para entender? Ficou claro? Pecado contra o Espírito Santo de Deus é mentira ao sacerdote de Cristo. É mentira. Esse é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que vêm, vai contar alguma coisa para o pastor, eu errei nisso. O pastor, mas foi isso que aconteceu? Foi. E na verdade foi tudo aos contrários. Isso é mentira contra o Espírito Santo de Deus. Entendeu? E tem, mas Deus permite por quê? Errais por não conhecer as Escrituras e pela graça, né? Amém, igreja? Então, pela graça, talvez a pessoa nem caia morta. Porque pela graça, pela graça nem caia morta. E outra coisa, gente, pessoas que forem dizimistas não, dizimista, as pessoas têm que colocar o dízimo no envelope para a igreja separar o que é dízimo e o que é oferta. Entendeu? Porque a igreja ela não consegue sobreviver, não consegue sobreviver sem separar, porque a oferta é para a obra e o dízimo é para casa. O que isso quer dizer? Entendeu? Hoje nós não temos um templo próprio, mas enquanto não tiver essa separação de dízimo e oferta, a igreja nunca vai conseguir comprar um templo próprio, vai continuar pagando 1.600 de aluguel. Entendeu? Não tem como. E ela não consegue ter um controle. Então, no meu ponto de vista, antes eu não colocava nome, eu acho correto pôr o nome dizimista. Entendeu? Por quê? Porque um dia a igreja vai ter que fazer uma assembleia para comprar o terreno, quem que vai ter que colaborar? Os dizimistas. Quem que vai ser cada pedrinha da coluna? Vai ser os dizimistas.
Daí tem uma visão diferente, entendeu? Amém, gente? Está estendendo muito? Ó, estendeu um pouco, foi culpa do pastor, tá? Aí de noite vocês pegam ele de jeito, né? Porque o pastor quis saber sobre o pecado do Espírito Santo de Deus. A Bíblia é clara. Não há nada que falta da Bíblia. Não há nada, isso nada, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos agradecer a Deus. Peço a vocês todos que lembrem de mim em suas orações. E a partir do outro estudo, venham, não falta, que nós vamos estudar sobre em cima de alguns livros, ou estes seitas e heresias, ou os problemas da igreja de Coríntios. Eu queria tratar sobre os problemas da igreja de Coríntios. É muito bom o livro. Amém? Então vamos lá. E quem puder na próxima vez trazer os R$5 para comprar o livrinho, para a gente estudar em cima dos livrinhos, cada um tem o seu livro, é melhor. Né? Tem alguém que deixou de escrever o nome? Vamos então já pedir para a nossa diaconisa lá no fundo puxar a oração, amém? Pode puxar. Puxa aí, mano. Amém. Ô, sobreiro já puxa. Passou sim. A gente estava conversando com o pastor Alexandre. Depois pega pro Bruce, aí ele marca lá. Depois ele marca. 110. Senhor maravilhoso, Deus do impossível, Pai. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, Senhor, entregamos esse estudo em Tuas mãos, Pai. Senhor, nos perdoa, Senhor, por ter passado do horário, Pai. Mas em nome de Jesus, Senhor, o Senhor conhece a intenção de cada um, Pai. O Senhor conhece os nossos corações e sonda-nos, Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, nos leve em segurança para os nossos lares, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai, e ensina-nos a ser intercessor como Moisés, Pai, foi pelo Teu povo, em nome de Jesus, Pai, amém e amém.